está propondo conquistar. Bom dia! Olha só, chegamos ao capítulo 10 do livro do Xenofonte. E esse capítulo, o Xenofonte abre o capítulo falando sobre uma das coisas mais importantes e para nós também mais importante, que é a postura do cavalo, a posição do cavalo e a questão técnica da formação desse cavalo, de uma das coisas que não devem ser feitas. E eu já vou contar para vocês que é o seguinte, o tal tranco na boca. Ele fala sobre isso, ele fala sobre mãos leves e vou tentar explicar aqui de uma maneira mais didática possível. É o seguinte, se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui na seta azul, abre um link lá para o meu canal no YouTube, deixa seus comentários lá, se inscreva no canal, porque isso me motiva, tá bom? Ou assista aqui no IGTV, que também tem toda a série desse livro. Olha só, gente, Xenofonte vai abrir o capítulo falando do que ele precisa de um cavalo para a guerra, né? E todos nós sabemos já que o Xenofonte está preocupado com o cavalo da guerra, que vai para a guerra. Então ele quer um cavalo observador, que olhe o horizonte, que esteja com o pescoço levemente levantado, que tenha uma movimentação natural e seja atento e extremamente confiante, tá certo? E ele diz o seguinte, uma das coisas que não se deve fazer para conquistar isso é o tal pegar na boca do cavalo, dar tranco na boca com chicote. Isso você desestrutura completamente o comportamento do cavalo. Para ele é inadmissível isso. Para ele é uma coisa incompreensível, tá certo? Você precisa procurar um cavalo extremamente confiante, que vai chegar nessa postura, nessa posição, de uma maneira que seja gradual e de uma maneira trabalhada, confiante. Então ele vai ensinar nos capítulos anteriores sobre desensibilização, ele vai ensinar o que deve fazer para chegar num objeto que o cavalo se assuste, ele vai ensinar a montar esse cavalo, e aqui nesse capítulo ele também fala de como trabalhar com o cavalo para alcançar essa postura. E essa postura, ele dá uma imagem, que é uma imagem da natureza. Ele diz o seguinte, a postura do cavalo que eu quero é esse cavalo com o pescoço levemente arqueado, olhando para frente, atento, com o rabo levantado. Mas é o seguinte, essa postura é como se o cavalo estivesse procurando outros cavalos no pasto. Imagine você um cavalo trotando no pasto com essa postura. É essa postura que eu desejo. E essa postura deve ser natural. Ela não deve ser forçada. Então, ele diz o seguinte, para se conquistar um cavalo que esteja com o pescoço relaxado, a alcançar essa postura, é necessário ter as mãos leves e fazer com que a boca do cavalo confie no bridão. Olha só que sofisticado, Xenofonte já está falando dessa questão 2.400 anos atrás. Ele também ensina aqui uma forma de conquistar isso usando bridões diferentes, certo? Outra coisa muito importante que ele fala, e nesse capítulo ele insiste veementemente. Eu tenho insistido mais e mais, o cavalo deve ser recompensado por seu bom comportamento. Nesse capítulo, Xenofonte deixa cada vez mais e mais, de maneira insistente, que o cavalo deve ser recompensado pela coisa boa que ele faz. Isso deve ser compreendido por nós. Ele diz, inclusive, nos capítulos anteriores aqui, ele fala num momento que ele gosta de descer do cavalo e dar descanso para o cavalo no
local de trabalho, para que o cavalo faça essa associação boa, tá bom? A outra coisa que o Xenofonte fala são essa postura que ele deseja do cavalo de guerra. É uma postura natural. Olha só, gente, para deixar uma coisa bem... eu vou fazer um paralelo, vou sair do Xenofonte agora e vou citar uns nomes que eu admiro, né? Pat Parelli, o Buck Brannaman, o Monte, Scarpati, Ray Hunt, Clint Anderson, Frederic Pignon, Magali Delgado, recentemente conheci Kira. Olha só, essas pessoas falam exatamente disso, da questão da procura que o horsemanship deve ter, da naturalidade do cavalo, sem a forçação do trabalho. Ensinar o cavalo a conquistar um movimento a partir dos movimentos que vêm da natureza dele. E a beleza desse trabalho, a beleza desse livro do Xenofonte está exatamente nisso. Ele está propondo conquistar a partir de um contato do homem em cima do cavalo, com as mãos leves, a partir do avanço e recuo, a partir dos signos de sim e não, um movimento que seja natural. Uau! Isso é muito interessante. Então aqui o Xenofonte vai contrariamente a todos os mecanismos artificiais. E nós chegamos no capítulo 10 costurando todos os capítulos anteriores e explicando exatamente uma questão fundamental para o horsemanship. Lembrando, horsemanship e whisper horse são palavras que vêm do grego, que tem origem deste livro do Xenofonte, que é original, tá certo? Inclusive que Xenofonte tem família persa, que eram famílias de cultura nômade, de cavalaria nômade, ou seja, que tinha uma estrutura de um contato com a natureza muito próxima. E é isso que dá origem ao nosso trabalho hoje. Lindo, né? Então, eu espero ter conseguido passar, transmitir essa informação que é bastante básica, contando principalmente o seguinte, gente. Todos esses comentários que eu estou fazendo aqui sobre os capítulos do Xenofonte não é uma tradução do livro, é um resumo com comentários particulares, tá bom? Ele não substitui a leitura. Eu, inclusive, indico veementemente que você leia esse livro aqui para compreender o trabalho do Xenofonte, tá bom? Que eu acredito ser fundamental. Muito obrigado, espero que você tenha curtido. Deixa seu comentário, por favor, isso me motiva a estar trabalhando mais e mais e mais, tá bom? Um forte abraço para você, deixa seu like no YouTube e comente. Um beijo grande.